Olá, bom dia para você. Nós vamos refletir hoje sobre 2 Tessalonicenses, capítulo 2, o versículo 14. 2,14 de segunda carta aos Tessalonicenses. Diz aí: para o que também vos chamou mediante o nosso evangelho, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse versículo é segmento do versículo 13, né, que fala sobre: entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados no Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Então, o que nós vemos nesse versículo 13 é um chamado de Deus, uma escolha para ter a sua igreja, seu povo aqui na terra, né? Deus preparou isso desde o princípio, quando ele anunciou para Adão e Eva ali que viria um descendente da mulher, né? E ele morreria, né? Seria numa disputa com a serpente, representando ali Satanás, e ele venceria, pisaria na cabeça da serpente, falando sobre o nosso Senhor Jesus Cristo, né? Nosso Senhor Jesus Cristo, que veio, morreu na cruz do Calvário para nos trazer salvação, nos trazer redenção, para fazer-nos participantes da Igreja de Deus, deste povo que Deus, desde a fundação do mundo, desde antes mesmo que Adão fosse criado, Deus já tinha em mente, no seu plano, no seu projeto, a criação da igreja, o povo de Deus, né? Igreja como não instituição religiosa, mas um povo que pudesse adorá-lo, pudesse servi-lo, pudesse crer e aceitar esse sacrifício de Cristo Jesus na cruz e, portanto, sendo redimido da queda, do pecado, né, que condena, que afasta de Deus, mas Deus queria aproximar para ter comunhão com essas pessoas, né? Então, essa salvação, que é um plano de Deus, planejado por Deus, executado por Deus, né? É, pela graça, unicamente, ninguém consegue receber a salvação por merecimento, nem no Velho Testamento, né? Hebreus fala que Abraão, lá no início, ele foi justificado pela fé, né? Pela fé, não por obras. Sua justificação não foi por obras, mas pela fé. Deus chamou Abraão, Deus escolheu Abraão, chamou ele, e a Bíblia diz: Abraão creu, unicamente, né? Abraão creu. Deus chamou, ordenou, falou, né? Sai da tua terra, do meio da tua parentela, vai para um lugar que eu te mostrarei, farei de ti uma grande nação, e assim por diante, né? Então, a Bíblia diz que Abraão creu antes da lei. Durante a lei também, não era por merecimento, é tanto que os judeus falharam porque pensaram que era por merecimento, por fazer obras da lei, inclusive aumentaram as leis e mais sacrifício e tudo, pensando que isso ia agradar a Deus. Mas não conseguiram, né? Não conseguiram. E aí veio Jesus para executar esse plano de Deus, né, para realizar o cumprimento da palavra de Deus, para que Deus pudesse então salvar esse povo. Aí entramos no versículo 14, que diz: para o que também vos chamou mediante o nosso evangelho. Evangelho significa boas novas, né? Foi o que
os anjos anunciaram aos pastores ali, quando Jesus nasceu em Belém: eis que vos trago boas novas, né? Trago uma mensagem nova, boa, que é a mensagem de salvação. É que hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, né? Que é o Senhor Jesus Cristo. Então, para o qual também vos chamou, né, mediante o nosso evangelho. Por que nosso evangelho? Porque havia muitas ideologias já naquela época, né? Versículos anteriores, aqui Paulo fala que tinha alguns ali que estava indo ali em nome dele, de Paulo, né, do apóstolo Paulo, mas, no entanto, não era o evangelho que ele estava pregando. Estava até fazendo falsas epístolas, né, cartas, mandando para eles, ou pregando, falando que era, né, o evangelho que o apóstolo Paulo falava, mas ele queria deixar bem claro aqui a diferença entre aquele dito evangelho, né, aquelas pregações que aqueles falsos profetas, falsos mestres pregavam ali, às vezes cheio de sabedoria, né, humana, cheio de dogmas, de coisas dessa natureza, né, ideologias, mas fugindo do cerne do evangelho, do que é central, do que é importante no evangelho, que é a salvação pela graça, né, o chamado, a escolha de Deus para conosco. Eles deixavam isso, levando às vezes a salvação por méritos. Tem que, às vezes tinha lá os que tinham que guardar sábado e tornar-se um judeu, né, chamados judaizantes. E tinham aqueles liberais também que, né, podia fazer qualquer coisa, né, filosofia grega, e tinha tudo isso já naquela época. Então Paulo estava diferenciando, colocando claro: olha, o evangelho verdadeiro é o que eu tenho, que eu trago para vocês, que eu recebi do Senhor. Em outra ocasião ele falou: eu recebi direto de Cristo Jesus, recebi do Senhor. Então eu estou dizendo o que Deus me deu em Cristo Jesus para trazer a vocês. Então esse é o genuíno, é o verdadeiro, é aquele que vocês devem confiar, né, que é a salvação, né? E aqui fala: para alcançares a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Por muitas vezes aqui nós vemos essa colocação do apóstolo Paulo na questão do juízo, né, que é a mensagem do evangelho. O evangelho não é só, né, amor, Deus, Jesus te ama, Jesus é bom. O evangelho, ele envolve também a justiça de Deus, né, a salvação né, daqueles que crê no Senhor Jesus será salvo. E Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas Deus também fala, e mesmo nesse João 3,16 aí, seguindo o evangelho, ele diz que o julgamento é esse: o Filho veio, mas as pessoas amaram mais as trevas do que a luz, não creram no Filho de Deus, não creram em Jesus Cristo. Portanto, esse é o julgamento, né? Então, o evangelho traz a oportunidade de salvação, né, e mostra a salvação pela graça, projeto de Deus, plano de Deus, execução de Deus, mas também mostra um julgamento para aqueles que não creem. Os rebeldes haverá um julgamento. E para os salvos está aqui: para alcançares a glória, né, de nosso Senhor Jesus Cristo. Ok? Oremos. Deus, nosso Pai, glorificamos a Ti por Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que com a sua morte na cruz nos trouxe redenção e salvação, perdão pelos nossos pecados. Que o Senhor fale através do Teu Espírito Santo às pessoas, Senhor, aos corações, às mentes, para que creiam no Senhor Jesus Cristo e coloquem as suas vidas diante do altar de Deus.
Em nome do Senhor Jesus oramos, também aqueles que têm necessidade, estão doentes, acamados, sofrendo, que o Senhor estenda as tuas mãos e abençoe, em nome de Jesus. Amém. Então, um forte abraço a todos vocês, Deus abençoe.